Lista 14, episódio, exercício 5. Eu tenho então agora o ideal gerado pelo polinômio x ao quadrado mais 1, o ideal de r de x, o anel de polinômios de coeficientes reais. E a gente precisa provar que x mais i é invertível nesse anel quociente. Bom, o que significa ser invertível, né? Significa que precisamos provar que existe um p de x em r de x, tal que x mais i vezes p de x mais i, então o p de x mais i vai ser a classe do p de x, vai dar o elemento neutro da multiplicação desse anel, que vai ser 1 mais i. Isso porque, claro, né, p de x mais i, vou usar outro aqui, né? Se você pegar qualquer polinômio e multiplicar por 1 mais i, isso aqui vai dar q de x mais i, né? q de x vezes 1 dá q de x. Então, isso tanto pela direita quanto pela esquerda vai acontecer. Então, o elemento neutro da multiplicação desse anel aqui vai ser esse aqui. Então, eu tenho que encontrar... Se eu quero provar que existe esse p de x, a maneira mais razoável de eu provar que ele existe é encontrando ele, calculando esse p de x, tá certo? Tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer aqui de uma forma mais, digamos assim, que exige menos entendimento, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais bruta. Depois a gente tenta fazer de umas formas mais rebuscadas. Tá? Então vamos lá. Quando a gente faz esse produto aqui, né, usando direto a equação mesmo, eu vou ter x vezes p de x mais i é igual a 1 mais i. Agora a gente viu que para essas duas classes serem iguais, então x vezes p de x menos 1 tem que pertencer a i. E quem é i? É o ideal gerado por x ao quadrado mais 1. Então significa que x vezes p de x menos 1 vai ter que ser igual a x ao quadrado mais 1 vezes um q de x, onde esse q de x aqui também é um polinômio. O que eu quero é calcular o p de x, né? Então eu vou tentar meio que isolar o p de x aqui, só que eu não vou dividir, né? Então vai ficar assim, ó, x vezes p de x é x ao quadrado mais 1 vezes q de x mais 1. Então, vamos pensar aqui, né? Quem é esse p de x? Né? Eu não vou dividir, não, porque eu estou falando de polinômios, e dividir polinômios aqui, fazer fração de polinômios, pode complicar a nossa vida, né? Na verdade, quando eu digo que é para provar que é invertível, quer dizer que eu tenho que provar, então, que existe esse p de x, tá bom? E aqui no lugar do q de x eu posso colocar o que eu quiser, desde que eu encontre esse p de x aqui. Então, por exemplo, se eu colocar, vou fazer aqui um rascunho, se eu colocar, por exemplo, q de x igual a 1, posso botar qualquer coisa, né? Se eu botar 0, por exemplo, xp de x vai ser igual a 1. Isso não vai existir, né? Não tem nenhum polinômio que multiplicado por x dê 1. Isso não existe. Tá? Se eu colocar q de x igual a, sei lá, 1, posso botar qualquer polinômio, tá certo? Estou tentando pegar constantes porque é mais fácil. Aí eu vou ficar com xp de x igual a x ao quadrado mais 2. Também não existe. Por quê? Porque esse polinômio aqui, ele não é múltiplo de x. Então eu tenho que colocar aqui no lugar do q de x algum polinômio que vai me fazer esse polinômio aqui ser múltiplo de x, para eu poder encontrar o p de x. Então, eu vou aqui encontrar esse q de x. Como é que eu vou fazer, então, para que esse polinômio seja múltiplo de x? Eu preciso eliminar esse 1 aqui, né? Porque esse 1 está atrapalhando. Esse 1 aqui, justamente, né? Quando eu coloquei, eu apaguei, mas quando eu coloquei x igual... x não. Quando eu coloquei p de x igual a 1, por exemplo, q de x, eita. Quando eu coloquei q de x igual a 1, eu fiquei com xp de x igual a x ao quadrado mais 2, né? Então, quer dizer, esse 1 aqui já era um problema e agora piorou, porque eu botei mais um aqui, virou 2,
e eu não pode ter esse 2. Se ele sumisse, aí eu teria um polinômio múltiplo de x. Né? Então eu tenho que cancelar esse 1 de alguma forma. Então eu posso tentar q de x igual a menos 1. E aí vai funcionar. Porque se eu fizer aqui, ó, q de x tomando q de x igual a menos 1, na verdade isso aqui tudo pode virar um rascunho, mas vamos lá. Temos xp de x igual a x2 mais 1 vezes menos 1 mais 1. Então eu tenho xp de x igual a menos x ao quadrado, menos 1 mais 1 dá menos x ao quadrado mesmo. Então eu tenho p de x igual a menos x, que é o que eu preciso. Na verdade, tudo isso aqui é um rascunho. Porque o que eu preciso mesmo é encontrar esse p de x. E eu já encontrei. Tá? Quem é o q de x não faz diferença nenhuma. Tá? Desde que exista um p de x, tal que exista um q de x que faça isso. Como eu já encontrei o p de x, o q de x vira consequência. Tá? Então tudo isso é um rascunho. Vamos agora fazer de fato, já sabendo então quem é o p de x, né, que é menos x, vamos resolver a questão. Então, ó, como é que vai ficar? Tomando p de x igual... Isso aqui é o que a gente tem que provar, né? Ó, isso aqui é o que a gente tem que provar, que existe esse p de x. Então, tomando p de x igual a menos x, temos que x mais i vezes menos x mais i vai ser igual a menos x ao quadrado mais i. Isso usando aqui o produto do anel quociente. Só que esse menos x ao quadrado ele é da mesma classe do menos 1. Por quê? Porque menos x ao quadrado menos 1 vai ser igual a menos x ao quadrado mais 1, que pertence ao ideal. Isso significa, então, que menos x ao quadrado mais i é igual a menos 1 mais i. Quer dizer, perdão, menos 1 não, a 1 mesmo. É porque esse é o teste que a gente faz, né? A gente pega o menos x ao quadrado, subtrai do 1 e tem que pertencer a i. Então, peguei menos x ao quadrado menos 1, pertence a i. Então, significa que a classe é a mesma classe lateral. Tá? Então, logo, menos x mais i é o inverso de x mais i nesse anel quociente aí, no R de x sobre i. Isso aqui não precisa. E é isso. Bom, eu falei que tinha várias formas de encontrar isso, né? Tem uma outra forma que é a seguinte. Bom, peraí. Se ele é o inverso, significa, ou seja, x mais i é inversível, né? Se ele tem inverso, é claro que ele é inversível. Inversível, invertível, mesma coisa. Então, eu falei que tinha outras formas de fazer, né? Tem uma outra forma que é a seguinte. A gente tem que é usando a ideia de anel quociente. Não simplesmente a definição e tal, mas a ideia da coisa. Eu comentei na última aula, comentei no finalzinho, mas eu comentei que R de x, esse quociente por x ao quadrado mais 1, isso aqui era isomorfo aos complexos. Tá? E por que isso? Né? Quer dizer, porque isso assim, como é que a gente pode lembrar disso? É porque x ao quadrado mais 1, ele está sendo aqui equivalente ao zero, né? Porque eu estou fazendo o quociente, né? Colocando ele no o ideal gerado por ele, né? Mas se o ideal gerado por ele está aqui embaixo do quociente, no denominador do quociente, significa que todo o ideal, na verdade, é equivalente ao zero nesse anel aqui. Né? Então, quando eu faço x ao quadrado mais 1 equivalente a zero, então x ao quadrado ele vai ser equivalente a menos 1. Tá? Então, se você quer encontrar, isso significa, então, se eu quero encontrar o inverso de x, do x, isso dentro do anel quociente. Tá? Do anel quociente.
Então, se eu quiser encontrar o inverso do x, bom, eu já sei que x ao quadrado é equivalente a menos 1. Então, menos x ao quadrado vai ter que ser equivalente a 1. Então, x vezes menos x vai ser equivalente a 1. Logo, o inverso do x vai ser o menos x. Isso nesse anel aqui. Tá? Isso significa, na verdade, que o inverso do x mais i vai ser o menos x mais i. Tá? Então, quando eu escrevo isso daqui, eu estou querendo dizer isso. Né? Porque eu estou pensando aqui dentro do anel quociente. Tá? Porque no anel quociente, o x ao quadrado mais 1 é equivalente a zero. Então, consequentemente, o menos x ao quadrado é equivalente a 1. Então, x vezes menos x é equivalente a 1. Então, menos x é o inverso do x. Tá? Agora, claro que isso não é uma demonstração. Tá? O que vai acontecer aqui é que você pode usar essa ideia para encontrar quem é o inverso. E a gente já viu que o mais difícil é encontrar quem é o inverso, porque depois que você encontra é só fazer a conta, que foi o que eu fiz no final do exercício.